Vimos então que existem basicamente dois tipos de amostragem: amostragem probabilística e não probabilística. E dentro de cada tipo a gente tem vários métodos. A gente viu o primeiro método de amostragem probabilística, que foi a amostragem aleatória simples, que vai ser o método que a gente vai precisar de fato aqui, mas a gente vai ver os demais métodos também nesta apresentação. Então, o segundo método probabilístico é a amostragem sistemática. Então, o que acontece? O pesquisador ele aplica um critério arbitrário de acordo com alguma ordem. Então, por exemplo, se ele quisesse escolher uma amostra com metade do tamanho da população, ele poderia enumerar toda a população e depois escolher somente os números ímpares. Se ele quisesse uma amostra com um tamanho de 1/3 da população, então ele poderia enumerar a população e escolher os números múltiplos de 3. Então, de novo, imagina aqui que a gente queira selecionar uma amostra de tamanho 10, uma população aqui com 72 elementos. Então, a gente vai escolher 10 números entre 1 e 78. Então, a gente vai escolher aqui números de 7 em 7. Então, a gente vai escolher 1, 8, 15, 22, assim por diante, até o 64 para totalizar 10 números. Então, esse é um exemplo de amostragem sistemática. Então, a gente vai pegar o primeiro, vai pular 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pega o segundo, pula 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pega de novo e assim vai. Aí, no final, a gente seleciona novamente 10 indivíduos. Também um outro método utilizado, que também utiliza critérios probabilísticos, é, no caso, a amostragem estratificada. Então, ela pode ser usada quando a população está dividida em subpopulações, que geralmente são chamados de estratos, que sejam razoavelmente homogêneos. Então, a gente vai dividir a amostra em subgrupos, né, com a proporção correspondente. Então, a amostra estratificada consiste em especificar quantos elementos da amostra serão de cada extrato. E dentro de cada extrato a seleção vai ser aleatória ou probabilística. Então, exemplos de critérios que podem definir estratos numa população. Então, por exemplo, região, ou seja, classificar os indivíduos da população quanto à região, então cada região vai ser um extrato. Quanto ao sexo, quanto à faixa etária, faixa de renda. Então, dentro de cada extrato, a gente vai ter uma homogeneidade. Então, por exemplo, se a gente separa a população pela faixa etária, então dentro do mesmo extrato as pessoas vão ter uma idade parecida. Então, de novo, né, vamos selecionar aqui 10 indivíduos numa população com 72 elementos e a gente vai considerar que existem 6 estratos na população, respectivamente com 12, 9, 12, 11, 16 e 12 elementos cada um. Então, dentro de cada um desses estratos, a gente vai realizar uma seleção aleatória, uma amostragem aleatória, de maneira proporcional. Então, os estratos que têm mais elementos vão ter mais elementos sorteados.
Então, no, aqui no quinto, no terceiro e na realidade aqui no primeiro, no terceiro, no quinto e no sexto a gente vai sortear 2. Então no primeiro, no segundo, no quinto e no sexto, que são os estratos com mais elementos. E aqui no segundo e no quarto, que tem menos elementos, a gente vai sortear apenas um indivíduo. Então, para o primeiro extrato, que tem 12 indivíduos, a gente vai sortear 2 números entre 1 e 12, de maneira aleatória, da mesma maneira que a gente tinha feito anteriormente na amostragem aleatória simples. Então, nesse caso aqui, a gente sorteou o número 5 e o número 11. Então, a gente vai vir aqui no primeiro extrato, que seria aqui representado pelas figuras do quadrado, e vamos selecionar aqui o indivíduo que ficou listado aqui como quinto e o que ficou listado como 11º. Para o segundo extrato, a gente vai sortear um número entre 1 e 9, porque ele tem 9 elementos. Sorteamos aqui o 7. Então vamos sortear o 7º elemento aqui dentro do segundo extrato. E assim por diante. Até chegar no último extrato, que a gente vai sortear 2 números de novo entre 1 e 12. Então sorteamos aqui o número 2 e o número 10. Vamos selecionar aqui o segundo e o 10º elemento. Então no final a gente tem uma amostra obtida por amostragem estratificada, com 10 elementos. Então, outro caso também de amostragem probabilística é a amostragem por conglomerados, ou pelo termo em inglês clusters. Então, ela vai ser utilizada, de novo, quando a população estiver subdividida em subpopulações. Só que nesse caso aqui, cada subpopulação ela vai ser representativa da população global. Então é como se cada subpopulação fosse uma miniatura, em termos de características, da população total. Então ela é muito utilizada quando a amostragem é restringida a um lugar por alguma limitação ou conveniência. Então agora a amostragem vai ser feita sobre os conglomerados e não mais sobre a população. Nesse tipo de amostragem, exige-se apenas que disponha da listagem dos grupos e não da listagem completa dos elementos da população. Então, um exemplo para tentar esclarecer esse caso aqui. Então, imagina que se pretende fazer uma sondagem com todos os alunos de uma escola. Então, a população, nesse caso aqui, seriam todos os alunos da escola. E a gente tem apenas a listagem das turmas, né? Então, nesse caso, uma amostragem por conglomerados, né, a gente selecionaria uma amostra aleatória de turmas, inquirindo dentro de cada turma todos os alunos. Então, a gente não ia selecionar aqui alunos dentro da população, a gente ia selecionar algumas turmas e dentro dessas turmas seriam entrevistados todos os alunos. Então, nesse caso aqui, a gente consideraria que cada turma é uma miniatura de todos os alunos da escola. Não é mais no caso anterior de extrato, né? Que a gente tinha uma homogeneidade dentro da subpopulação. Nesse caso aqui é diferente.
Então imagina que a gente queira realizar uma amostragem por conglomerados de tamanho 10 em um conjunto com 72 elementos. Então a gente tem 6 conglomerados com 12 elementos cada um. Então a gente poderia aqui realizar um sorteio entre os 6 conglomerados. No caso aqui, nosso exemplo aqui foi sorteado o primeiro. Então a gente só vai realizar a pesquisa com os elementos que estão nesse primeiro conglomerado. A gente pode pegar todos os elementos dentro desse conglomerado, ou no caso aqui, como a gente quer fazer uma amostra de tamanho 10 e o conglomerado tem tamanho 12, a gente pode realizar um novo sorteio aqui dentro do conglomerado escolhido. Então aqui a gente tem a população dividida em 6 conglomerados. E aí repara aqui que os conglomerados eles são semelhantes, né? Cada um deles é uma espécie de miniatura da população inteira. De maneira que a proporção que eu observe aqui dentro do conglomerado reflita a proporção dentro da população inteira. Também tem a amostragem multietapas, né? Que vai ser um caso análogo ao caso anterior dos conglomerados. Só que a gente vai ter mais divisões. Então, por exemplo, imagina de novo que a gente queira realizar uma sondagem com alunos do ensino médio e a gente vai selecionar aleatoriamente algumas escolas. Então, cada escola aqui seria um conglomerado. Só que dentro das escolas selecionadas a gente ainda vai selecionar algumas turmas. Então a gente vai realizar de novo esse passo. Então a gente vai ter, no caso aqui, 2 etapas para escolher a turma. E, bom, então a gente poderia ainda ter mais etapas, né? E a vantagem desse método é que a desvantagem é que os erros de amostragem eles podem ser propagados ao longo das etapas e acabarem se multiplicando. Também tem a amostragem multifásica. Então, imagina que no exemplo anterior, né, as nossas unidades de amostragem foram sucessivamente as direções escolares, as escolas, as turmas e os alunos. Então, no caso aqui, se a gente fosse fazer uma amostragem multifásica, né, a gente teria a mesma unidade de amostragem em cada etapa. Então, neste caso, em cada fase, a gente considera sempre os mesmos elementos da população. Então, na primeira fase da amostragem multifásica, né, recolhe-se os dados sobre determinadas características dos indivíduos selecionados. Então, por exemplo, comportamento e frequência quanto ao consumo de um produto, algumas informações demográficas, também a disponibilidade, se for uma pessoa, de voltar a responder um questionário. Então essa informação inicial
dessa primeira fase vai ser utilizada para listar os possíveis respondentes dentro da segunda fase. Então, dentro desses indivíduos selecionados na primeira fase, a gente na segunda fase a gente vai escolher alguns para aprofundar a pesquisa. Então, deste modo, né, nem todos os inquiridos respondem a todas as questões. Isso reduz os custos e permite que a amostra principal seja utilizada como base da amostragem para as fases seguintes. Também tem a amostragem PPT, ou seja, amostragem de probabilidade proporcional ao tamanho. Em que ela se baseia? Então, a amostragem por conglomerados ela vai ter uma eficiência maior se houver a seleção de muitos conglomerados com poucos elementos retirados de cada um. Então, esse é o princípio desse tipo de amostragem PPT. Então, nesse caso, é uma seleção de um número maior de conglomerados. Então, a gente vai ter basicamente duas etapas. Na primeira etapa, cada conglomerado vai ter uma probabilidade de seleção proporcional ao tamanho, eu posso ter conglomerados de diferentes tamanhos. E na segunda etapa, o mesmo elemento é escolhido de cada conglomerado selecionado. Então, esses são os principais métodos probabilísticos. Agora a gente vai começar a ver os métodos não probabilísticos. Então, o primeiro vai ser a amostragem acidental por conveniência. Então, nesse tipo de amostragem, os elementos são escolhidos aqui pela facilidade. Então, nesse caso, as amostras obtidas, elas não vão ter o que a gente chama de representatividade. Em geral, elas vão ser enviesadas. Mas ela ainda tem aplicações, só que vai ser importante aqui o senso crítico do pesquisador, né, para tentar evitar os vieses. Então, por exemplo, se for uma pesquisa com pessoas, pode ser que o pesquisador tenda a selecionar sempre pessoas do mesmo sexo ou da mesma idade, né? Então, isso seria um tipo de viés dentro da pesquisa. Então, um exemplo, né, de uma aplicação seria uma pesquisa em que se solicita às pessoas que voluntariamente testem um produto e em seguida respondam uma entrevista. Por exemplo, isso acontece às vezes no supermercado, né? A gente também tem a amostragem intencional. Vai ser composta por elementos selecionados intencionalmente pelo pesquisador, porque ele vai considerar que esses elementos possuem características representativas da população. Então, um exemplo é quando se escolhe localidades representativas para analisar pesquisas eleitorais. Outro exemplo é quando se quer avaliar uma modificação num produto ou serviço. Então, geralmente se divide a população em grupos especiais que estariam dispostos a dar sua opinião em relação à modificação. Também há a amostragem bola de neve, que é um tipo específico de amostragem intencional, em que o investigador escolhe um grupo de indivíduos e a partir desses indivíduos ele coleta informação sobre possíveis novos elementos para entrar na pesquisa. Então a amostra vai crescendo como uma bola de neve à medida que os novos indivíduos são indicados. Então, geralmente essa é a única saída quando se pretende estudar populações muito específicas, né, de pessoas. Então, também pode conduzir a resultados enviesados, né, se houver um
uma tendência as pessoas que respondem, né, a indicar novos entrevistados com comportamentos semelhantes. Também temos a amostragem por cotas. Então, a amostra vai ser obtida dividindo a população em categorias ou estratos e seleciona-se um número de elementos de cada categoria de modo não aleatório. Então, é semelhante ao método probabilístico estratificado, a amostragem probabilística estratificada. A diferença aqui é que não vai na seleção dos indivíduos não vai ter o sorteio. Então, o processo de coleta vai ser da seguinte maneira: a população vai ser dividida em vários subgrupos. Então, na realidade, é comum dividir em um grande número para compensar essa falta de sorteio. Seleciona-se uma cota de cada grupo proporcional ao tamanho. Então, por exemplo, uma pesquisa de opinião eleitoral numa cidade. Pode-se dividir a população de eleitores de acordo com várias características, por exemplo, sexo, nível de instrução, faixa de renda e outros aspectos. E a partir dessas características a gente pode dividir a população em cotas, em grupos, né, e obter cotas proporcionais ao tamanho de cada grupo. Então, na prática, né, muitas pesquisas são realizadas utilizando a amostragem por cotas. Então, como a gente tinha dito, né, os métodos que a gente vai ver, eles vão se basear na amostragem aleatória simples. Foi o primeiro tipo que a gente viu. Também a gente viu que é simples a gente realizar um sorteio a partir de lista utilizando aqui o computador.